O que pessoas brancas de um país racista podem fazer além de dizer que não são racistas? Aliás, eu aprendi que a gente nunca deve iniciar uma discussão falando porque eu não sou racista. Porque a gente pode até tentar que as nossas atitudes não sejam, mas a nossa existência por si só ela é. E é triste admitir isso, né? Bom, eu tô nesse processo e gostaria de compartilhar algumas das reflexões que eu tive e que eu aprendi e achados que eu encontrei fazendo esse estudo. O primeiro deles é o conceito de branquitude, que é um conceito que eu não domino, então vou pedir licença para algumas vezes precisar ler, mas que, apesar de não dominar, é um conceito que entendi que a gente precisa se apropriar e levar para as nossas discussões, visto que a gente mora num país que até um dia desses escravizava pessoas negras e hoje em dia, de certa forma, continua escravizando, de formas diferentes, mas talvez tão perversas quanto. Diferente de pessoas negras que precisam lidar com questões raciais desde pequenas, os brancos não costumam enxergar a própria raça ou etnia. A branquitude ela é naturalizada, percebida como padrão, como algo universal. Para os brancos, quem tem raça são os outros. Então, a branquitude ela se refere a uma identidade racial branca, mas também a um lugar de privilégios esses que são simbólicos, que são subjetivos, mas que também são objetivos, que são práticos e que colaboram para a construção social e reprodução de preconceito, de discriminação racial e racismo. Tem um conceito que eu gostaria de ler de uma pesquisadora chamada Ruth Frankenberg. A branquitude é um lugar estrutural de onde o sujeito vê os outros e a si mesmo a partir de uma posição de poder. É um lugar confortável, do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Nesses estudos de branquitude, racismo e desdobramentos, eu também encontrei que é possível se distinguir tipos de racismos praticados. Então, assim como as branquitudes são muitas, os tipos de racismo também. Existe aquele racismo como, por exemplo, perpetrado por grupos que se denominam de supremacia branca, com agressão física, e a gente está nesse momento agora também, social, de discutir as mortes violentas pelo Estado. Então, existe esse tipo de racismo, mas existe também aquele outro tipo de racismo sem uma intenção nítida, mas com consequências também muito marcadas, como, por exemplo, aqueles que são realizados por uma profissional de RH na seleção de uma vaga de emprego, por exemplo. O historiador e sociólogo Lourenço Cardoso define, então, duas formas de como o branco lida com seu lugar de privilégio em uma sociedade racista. Existe a branquitude crítica, que é aquela onde o indivíduo ou grupo de pessoas brancas desaprovam publicamente o racismo, e a branquitude acrítica, onde a pessoa branca acredita que ela é merecedora de suas vantagens por conta de sua superioridade racial. É muito importante falar de vantagens e privilégios nessa discussão de branquitude, porque mesmo que uma pessoa branca ela seja antirracista, ela ainda assim acessa as vantagens de sua branquitude. E por que a gente precisa falar sobre isso, nós enquanto pessoas brancas? E aí eu vou ler aqui duas citações para finalizar esse vídeo. Uma é de Rosane Borges, uma pós-doutora em comunicação. Ela diz: lugar de fala não deve se confundir com representação. Uma pessoa branca não pode representar uma pessoa negra, mas do lugar de fala dela, de onde ela vê o mundo, é responsabilidade dela sim falar sobre racismo. A outra citação é de Reggie Green, que é ator de uma série chamada Dear White People, que está disponível na Netflix. Ele fala assim: se quiser mudar as coisas, não fale só comigo. Fale com seus amigos, fale com sua família, fale com os brancos. Se o seu cachorro morde alguém,
Mesmo você não tendo mordido, a culpa ainda é sua. E o racismo é o cachorro dos brancos, e ele tem mordido.